A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 342º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 24, 25 e 26 do livro de Atos. A inspiração do dia. A prisão de Paulo e seu ministério enquanto preso. No capítulo 24, destaco o versículo 14. Aquele caminho. A salvação consumada por Cristo é chamada o caminho. A palavra grega empregada aqui é rhodos, denota caminho ou estrada. O crente do Novo Testamento via a salvação em Cristo não somente como uma experiência a ser recebida, mas também como um caminho a ser trilhado com fé em Jesus e comunhão com Ele. Precisamos caminhar por aquela estrada até o fim para desfrutarmos a salvação final na era do porvir. Ainda no versículo 14, destaco, crendo tudo quanto está escrito. A fé que Paulo tinha nas Sagradas Escrituras como sendo inerrante, infalíveis e fidedignas em todas as coisas, contrasta fortemente com muitos ensinadores religiosos destes últimos dias, que dizem crer em apenas algumas coisas, escritas na lei e nos profetas. Aqueles que têm o Espírito e a mente de Cristo crerão em tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Aqueles que não têm as condições acima não concordarão com as palavras do grande apóstolo. Ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Preste atenção na mensagem no versículo 15. A Bíblia ensina uma ressurreição dos mortos justos e também uma dos ímpios. Os justos ressuscitarão para viverem para sempre com o Senhor nos seus campos redimidos, ao passo que os injustos ressuscitarão para serem julgados por Deus. O fato das duas ressurreições serem mencionadas no mesmo versículo não significa que elas ocorrem simultaneamente. Uma consciência sem ofensa. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Uma consciência inculpável é citada nas Escrituras como uma das nossas armas mais essenciais para uma vida e ministério espirituais bem-sucedidos. Primeiro, uma boa consciência inclui a liberdade interna do espírito, que se manifesta de quando sabemos que Deus não está ofendido por nossos pensamentos e ações. Segundo, quando uma boa consciência se corrompe, fé, vida de oração, comunhão com Deus e vida de boas obras são gravemente prejudicadas. Quem rejeita a boa consciência terminará em naufrágio na fé. Justiça e da temperança e de juízo vindouro. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Quando Paulo fala diante de Félix a respeito da fé em Jesus Cristo, e prega a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix fica apavorado. Essa reação concorda com as palavras de Jesus de que, quando vier o Espírito Santo, concederá um mundo do pecado e da justiça e do juízo. A salvação de todas as pessoas depende da proclamação fiel da verdade solene da palavra, mediante as quais o Espírito Santo produz convicção no pecado. No capítulo 25, destaco o versículo 8. Não pequei contra a lei. Paulo não tem conhecimento de nenhum delito que tivesse cometido contra os judeus ou contra a lei. Paulo realmente guardava a lei moral do Antigo Testamento. Sabia que os padrões da lei são imutáveis, assim como o próprio Deus é imutável. Para ele, a lei é santa, boa e espiritual, e expressa o caráter de Deus e suas exigências para uma vida justa. Mesmo assim, Paulo não guardava a lei como um conjunto de códigos ou padrões mediante o qual se tornaria justo.
Uma vida justa requer a obra do Espírito Santo no coração e na alma da pessoa. Somente depois de regenerados, mediante a graça de Cristo, é que podemos obedecer devidamente à lei de Deus, como expressão do nosso desejo em agradar-lhe. Nunca estamos sem lei perante Deus, quando vivemos segundo a lei de Cristo. E por fim, o capítulo 26, destaco a comissão divina de Paulo. O entendimento no versículo 18, que trata este versículo como uma declaração típica feita pelo Senhor Jesus daquilo que ele crê realizar através da pregação do Evangelho aos perdidos. Primeiro, lhes abrires os olhos. Satanás cegou a mente dos perdidos, para não verem a realidade da sua condição de perdidos, que perecem, nem a verdade do Evangelho. Somente pregando a Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, o seu entendimento será aberto. Segundo, os converteres. Do poder de Satanás a Deus. Satanás é o governante deste mundo, e todos que não têm Cristo estão sujeitos ao controle de Satanás e escravizados pelo seu poder. O espírito de Satanás age em todos os pecadores, ou seja, nos filhos da desobediência. A proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, libertará homens e mulheres do poder de Satanás e os colocará no reino de Cristo. Terceiro, a fim de que recebam a remissão dos pecados. O perdão de Deus vem mediante a fé em Cristo, firmada nos méritos da sua morte sacrificial na cruz. Quarto, santificados pela fé em mim. Aquele que é perdoado, liberto do domínio do pecado e de Satanás e batizado no Espírito Santo, está separado do mundo e agora vive para Deus, na comunhão com todos os demais salvos pela fé em Cristo. Não fui desobediente. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Paulo se converteu a Cristo na sua viagem a Damasco. A partir daquele momento, passou a ter Jesus como seu Senhor e Salvador e dedicou sua vida a obedecer-lhe. E por fim, o versículo 20, destaco, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte expiatória. Os apóstolos declaram que ninguém será salvo em Cristo, a não ser que se arrependessem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.